Olá, meus queridos irmãos, como vão vocês? Que a paz do nosso Senhor Jesus venha estar sobre a nossa vida, amém? Hoje vamos analisar essa canção que se chama Yahvé se manifestará. A origem. Esse nome originou-se da resposta dada por Deus a Moisés quando este estava sendo enviado para liberar o povo de Israel do Egito. O Senhor Deus deu-se a conhecer por meio dessa expressão, Yahvé, que significa eu sou o que sou. Vamos ler Êxodo capítulo 3, versículo 14 e 15. Deus disse a Moisés, eu sou o que sou. Disse mais, assim você dirá aos filhos de Israel, eu sou, me enviou a vocês. Deus disse ainda mais a Moisés, assim você dirá aos filhos de Israel, o Senhor, o Deus dos seus pais, o Deus de Abraão, e Deus de Isaac, e o Deus de Jacó, me enviou a vocês. Este é o meu nome eternamente, e assim serei lembrado de geração em geração. Não é incomum ver um cristão chamando Deus e Pai de Jesus Cristo de Jeová Rafá. Da mesma forma, não é incomum ver muitos entre nós sem saber o porquê o Senhor é chamado ou de onde veio essa expressão. O Senhor nosso Deus possui vários nomes ou títulos, como Elohim. Por exemplo, eles estão diretamente ligados ao seu caráter ou seus atributos. No caso do nome Jeová Rafá, está ligado ao desejo de Deus em curar, sarar o seu povo e suas enfermidades. No episódio ocorrido em Mara, o Senhor Deus prometeu aos israelitas que, se eles dessem ouvido aos seus mandamentos e guardassem a aliança com Deus, eles constantemente experimentariam a cura. Isso vemos em Êxodo capítulo 15, versículo 26. A expressão o Senhor que os cura, no hebraico, a palavra significa curar, ser curado, reparar, médico, ser purificado, cuidar, purificar, ou seja, cura e restauração são características inerentes ao nosso Deus, é algo que está no ser de Deus. Para ele curar é tão natural quanto um copo de água que bebemos. O que significa Elohim? Elohim é uma palavra em hebraico que significa Deus. Elohim significa uma divindade que está acima de nós, assim como a palavra Deus em português. Elohim pode se referir ao único Deus e verdadeiro ou deuses falsos e pagãos. Elohim ou Deus é um dos vários nomes de Deus na Bíblia. Não há nenhum outro Deus. Isaías capítulo 45, versículo 22. Todos os outros deuses são mentira. Não existem. Apenas o Criador do universo merece ser chamado Deus. Em hebraico, a palavra Elohim normalmente é plural e significa deuses, mas quando fala sobre Deus da Bíblia, Elohim é usado como singular. Quando isso acontece, Elohim é usado como uma forma respeitosa de falar sobre Deus. O diminutivo de Elohim é El, também significa Deus. Vamos ao significado de El Shaddai, Deus Todo-Poderoso. O nome El Shaddai aparece pela primeira vez na Bíblia em Gênesis capítulo 17, versículo 1, quando Abraão recebeu a promessa de Deus de que ele teria muitos descendentes. Alguns estudiosos sugerem que Shaddai refere-se ao poder de Deus em julgamento. Outros propõem que El Shaddai significa Deus das montanhas. Deus se refere a si mesmo como El Shaddai ao confirmar sua aliança com Abraão. El Shaddai é o terceiro nome pelo qual Deus é revelado na Bíblia.
A palavra El indica força, poder e onipotência. A palavra Shaddai significa aquele que tem peito. Em outras palavras, aquele que nutre, supre e satisfaz. Unindo o significado das duas palavras que compõem este nome, tem o poderoso que nutre, supre e satisfaz. El Shaddai é o Deus onipotente em generosidade. A onipotência de Deus é de peito, ou seja, de amor generoso que se derrama aos outros. El Shaddai é o Deus que derrama bênçãos sobre as nossas cabeças e nos dá vida em abundância. Às vezes, El Shaddai nos permite ser provados a fim de se esvaziar-nos para que possamos ser mais cheios da presença dele, cheios das suas bênçãos. Isso foi o que aconteceu com Jó e Ruth. Vamos falar sobre o significado de Jeová Jiré, que é Deus proverá. O nome Jeová Jiré nos fala do Deus que nos socorre, nos ajuda quando precisamos. Jeová é o Eu Sou, que se revela a nós. E Jiré significa provisão, ajuda, socorro e também provisão, porque Deus sabe tudo que precisamos. Isso está lá em Mateus capítulo 6, versículo 8. Então Jeová Jiré é aquele que se revela, sendo nosso ajudador quando precisamos. Quando Abraão foi ao monte sacrificar seu filho, ele creu que Deus providenciaria uma solução e disse pela fé que Deus daria um cordeiro para o holocausto. O Senhor lhe providenciou o cordeiro. Está lá em Gênesis capítulo 22, versículo 8 ao 14. O povo de Deus no deserto também recebeu inúmeros livramentos da parte de Deus. Suas roupas, seus calçados não gastaram, não se adoeceram, recebiam o alimento, a água que fluía da rocha. Deus lhe defendeu das feras e dos inimigos. Jesus também se mostrou como Jeová Jiré, quando transformou a água em vinho, na pesca maravilhosa, na multiplicação dos pães e peixes, nas curas que realizava, além de ser Ele mesmo a maior provisão, o Cordeiro para a salvação do mundo. Aleluia, glória a Deus. Origem da palavra Adonai. Adonai é o plural da palavra Adon e tem diferença do singular, pois demonstra a força e importância que tem Adon. O singular era usado para fazer menção aos homens após o exílio da Babilônia. A palavra Adonai foi usada pelos hebreus para a substituição do nome de Deus, pelo qual era conhecido como YHWH. Ninguém sabe como pronunciar o nome. Por isso, com receio de usar de maneira equivocada o nome, os hebreus então substituíram por Senhor Adonai. Naquele tempo havia muita idolatria e com isso muitas pessoas tinham muitos deuses. Portanto, a palavra Adonai era usada na intenção de falar, chamar, orar ao único verdadeiro Senhor. Onde aparece a palavra Adonai na Bíblia? Podemos encontrar no Antigo Testamento a palavra Adonai cerca de 439 vezes. A primeira vez foi usada no livro de Gênesis, no capítulo 15, versículo 2. Aparece também nos livros de Isaías, Ezequiel e Daniel. Essa é a curiosidade que eu trouxe para vocês hoje. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Se inscreva no canal, deixe seu like e seu comentário.